estabelecimento da cultura em campo, para que haja produção de mudas, é importante que a semente consiga germinar e emergir do substrato. E é importante também que ela tenha uma certa tolerância às adversidades das condições do campo e que faça isso tudo, germinar, emergir e o seu desenvolvimento inicial no menor tempo possível. Neste próximo vídeo, a gente vai falar sobre os testes de emergência em campo, testes de tolerância a adversidades e como avaliar a velocidade de germinação. Vamos lá? Outro passo da sequência é a redução da emergência das plântulas em campo. E aí a gente tem os testes de emergência em campo e emergência em areia, né, em que a gente pode usar bandejas ou sementeiras, ou mesmo montar numa área, no chão mesmo, no campo. E a gente, a partir desse teste de emergência, em que a gente avalia, né, diariamente, a gente pode ter outros parâmetros, né, outras variáveis, como o índice de velocidade de emergência, o índice de velocidade de germinação do Maguire, né, em que é avaliado o número ou a porcentagem de plântulas emergidas no tempo, né? Então, é um somatório, as plântulas emergidas no tempo 1, dividido pelo número de dias que levou para a emergência dessas plântulas. Tempo 2 é uma quantidade acumulada, né? No tempo 2 e assim por diante. É um somatório da emergência sobre o número de dias que levou para emergir aquela quantidade de plântulas. Então, a partir desse teste de emergência em campo, emergência em areia, a gente consegue outros parâmetros também, que são esses parâmetros de velocidades. Existem outros, mas eu mostro aqui o mais clássico, que é o do Maguire. A gente pode fazer esse teste realmente no campo, emergência em campo. Esse aqui é um teste com beterraba, então a gente fez linhazinhas e com uma quantidade de sementes aí para avaliar a porcentagem de emergência. Beterraba tem um probleminha, né, gente? Que uma sementinha daquela sai um monte de plântula, ela é poliembriônica. Então, a gente tinha que contar, lembrar quantos embriões a gente colocou aqui também. Maior sensibilidade às adversidades. A gente tem tem vários testes para avaliar isso. Os testes clássicos são os testes de frio e o teste de germinação a frio, né, que são os clássicos de tolerância à adversidade. O teste de frio é um teste em que, após montar o rolo de germinação, ou montar o teste de germinação no Gervox, dependendo do tamanho da semente, você coloca essa semente durante 7 dias em 10 graus, e depois disso você transfere essa semente para temperatura ótima. E aí você avalia a germinação. O teste de germinação a frio, você avalia direto a germinação em uma temperatura subótima, né? Se a temperatura ótima da espécie é 25 graus, você colocaria para germinar em 18, em 20, em temperaturas mais baixas. E o que esse teste me diz? Uma semente numa temperatura mais baixa, ela apresenta uma germinação mais lenta. E, no entanto, uma respiração e degradação de reservas. Então, quanto mais tempo ela passa ali tentando, degradando as reservas e sem germinar, né, um lote com menor vigor, ele vai germinar menos depois que
colocar, no caso do teste frio, na condição ótima. E vai germinar menos também, vai ter menos tolerância à adversidade no teste de frio. Então, quanto menor o vigor, menor a tolerância às adversidades. O teste de Hiltner, chamado também de teste do tijolo moído, ele consiste em colocar o lote de sementes para germinar em uma condição, em um substrato muito pesado, um substrato que dificultaria a emergência. Isso aqui são plântulas de milho. O vigor desse lote, ele é indicado pela capacidade dessas sementes emergirem desse substrato muito pesado, que é o tijolo moído. Outros testes de tolerância às adversidades, né, são propostos sempre, né, ou germinação em menor quantidade de água. Um teste do alagamento, aqui é com milho, em que se mantém a semente numa condição submersa durante 24 ou 48 horas e depois avalia-se a germinação desses lotes. Os lotes menos vigorosos têm menor capacidade de germinar depois dessa submersão durante 24 ou 48 horas. Menor taxa de crescimento. E aí a gente tem o teste de crescimento de plântulas, os testes de desempenho de plântulas. Um teste clássico, ele é feito geralmente com 10 plântulas, né? É traçado uma linha no terço superior daquele papel de germinação e as plântulas são colocadas todas na mesma posição. Prepara-se esse rolo de germinação e coloca-se nas mesmas condições de germinação. Geralmente, coloca-se esses rolos em pé, para que a plântula consiga ficar o máximo possível esticadinha. Aqui, com pinhão manso, a gente vê que nem sempre isso é possível. Milho é ótimo, mas as nossas espécies florestais, nem sempre a gente consegue fazer isso. No Gerbox, né, o que cresce para cima é a parte aérea mesmo, né, então a gente consegue avaliar bem na plântula. Isso aqui é uma plântula de 100 cruciliares, né, de capim-búfalo. E aqui é uma catingueira, uma Sinostigma piramidalis, em que a gente está avaliando a parte aérea e o sistema radicular, né? Redução do potencial de conservação, ou seja, redução da armazenabilidade. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui o teste do envelhecimento acelerado, em que a gente avalia a armazenabilidade, né? A capacidade da semente de se conservar por mais tempo. Em que a gente envelhece a semente e vê como é que ela germina depois disso. Então, esse teste de envelhecimento acelerado, ele consiste em utilizar o Gerbox, independente do tamanho da semente, com essa telinha que se encaixa aqui no Gerbox. E a tampa do Gerbox está aí, né? Então, o que se faz? Se faz uma camada única de semente, sem deixar nenhum vão, tentando não deixar nenhum vão, em cima dessa tela de alumínio aqui, né? Então, aqui a gente tem uma semente grande, uma semente pequena de aroeira, uma semente pequena de ipê cascudo, e uma semente média, né, ou considerada grande, de catingueira, de Sinostigma piramidalis. Então, a ideia é fazer uma camada única, independente da quantidade de sementes que isso utilize, né, nessa telinha, sem deixar nenhum vão. O teste, e aí a gente coloca 40 ml de água no fundo desse Gerbox,
e coloca essas telinhas por cima, né? A ideia é fazer aí uma câmara úmida em que fique 100% de umidade relativa nessa câmara úmida. A gente coloca essas sementes numa alta temperatura durante uma temperatura em torno de 40 graus, durante 24 a 96 horas, dependendo da espécie. E depois disso, monta-se um teste de germinação e avalia-se a porcentagem de sementes germinadas e a porcentagem de plântulas normais. Em Piptadenia moniliformes, ou Ptirocarpa moniliformes, né, o angico de bezerro, a melhor condição do teste de envelhecimento acelerado foi uma incubação a 41 graus durante 24 horas. Foi o parâmetro que melhor separou os lotes quanto ao vigor. Então, a gente também tem testes de ajuste, né? Trabalhos, pesquisas de ajuste desses testes. Germinação lenta. Como é que a gente avalia a germinação lenta, né? Uma das avaliações mais clássicas que a gente faz é a primeira contagem do teste de germinação, né? Outra são aquelas variáveis de velocidade de germinação, tempo médio de germinação, taxa de germinação, não porcentagem, taxa. Taxa geralmente é velocidade. E índice de velocidade de germinação, que foi o que eu mostrei, né? Tanto em bandeja, quanto em papel, quanto no campo.